Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição de hoje, quarta-feira, dando continuidade ao nosso estudo, né? Ontem vimos que Jesus Cristo deu uma resposta, né, aos fariseus que queriam apedrejá-lo. Na verdade, os fariseus disseram assim: nós vamos te apedrejar. Disse, né, Eles já davam a certeza que iria apedrejar Cristo, né? E então Cristo disse: olha, não está escrito nas escrituras lá de vocês lá, que vocês têm nas mãos, né? Dizem que vocês não são deuses, ou seja, vocês são Elohims. Se eu me chamar de Elohim, qual o problema? Não é? Então eles não entendiam isso, porque Cristo não estava dizendo que era Deus, porque Elohim eles entendiam bem, que eram representantes de Deus. Os sacerdotes eram chamados de Elohims, eles eram chamados de Elohims, e Cristo não estava dizendo que era um Elohim, que era um Deus, que era o Pai, né? Mas que ele era um enviado de Deus, um representante de Deus, aquele que Deus enviou para... E eles haviam ouvido, né? Todos eles já haviam ouvido Cristo dizer que era enviado do Pai. Cristo tinha falado umas 10 vezes para ele: olha, eu sou o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Havia dito isso muito claro para eles e eles não queriam entender por má vontade, né? Então agora na pergunta 7 é o seguinte questionamento: mais uma vez, o que disse Jesus ser? E veja como esse ponto é importante, ó, como a gente tem que saber quem Jesus Cristo é. Porque quando eu fico dizendo para que Jesus Cristo é Deus, eu estou fazendo a mesma acusação que os fariseus estão dizendo, que Cristo não defendeu isso. Quando eu não sei quem Jesus Cristo é e o que ele veio fazer aqui, esse é o principal erro que levou os judeus a negar o verdadeiro Salvador. E se eu não tiver o conhecimento dessa verdade, eu estou inserindo no mesmo erro. Olha a importância de conhecer esse tema. Muita gente diz assim: não, esse tema aí não é ponto de salvação, não, vou estudar isso não, vou continuar acreditando na minha igreja, né? Tem gente que diz isso. Se é o principal ponto de salvação, né? Ou de perdição. Mais uma vez, que disse Jesus ser para os fariseus lá? Filho de Deus ou o próprio Deus? Olha o que ele diz no verso 36. Aquele a quem o Pai santificou, ou seja, se o Pai santificou, fez dele o quê? Um Elohim. Aquele a quem o Pai santificou e enviou como Elohim ao mundo, vocês dizem: blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Olha, de novo. Vocês estão dizendo que eu estou blasfemando porque eu disse que sou filho de Deus? Já imaginou? Agora, as pessoas que ensinam que Jesus Cristo, que os fariseus têm razão porque Cristo era o próprio Deus, imagine só, dar razão aos fariseus, já imagina? Já imagina o nível de discernimento espiritual dessas pessoas? Que dizem que Jesus Cristo fica do lado dos fariseus para dizer que Cristo realmente era Deus? Já imaginou o nível de discernimento? Pois bem, então Cristo diz assim: eu não disse que era Deus, vocês querem me apedrejar, vocês querem me fazer algum mal, porque vocês querem dizer que eu estou blasfemando, porque eu disse que sou filho de Deus? Olha aí, olha, eu fiquei realmente abismado ao ouvir um desses teóricos que altera a palavra de Deus na cara dura, dizer o seguinte para mim uma vez: olha, o texto é claro, o texto está dizendo aí, ó, que Jesus Cristo, eu sou filho de Deus. Filho de Deus é igual a Deus Filho. Aquela lógica platônica, né? Aquela lógica que se usava lá na Grécia, né? Aquela lógica que diz assim: se o cavalo de Platão é branco, logo todos os cavalos de Platão é branco. Aquela ideia platônica, não é? Aquela regra platônica. Pois bem, eles estão querendo utilizar isso nas escrituras sagradas. Eles estão querendo utilizar essa lógica humana, filosófica, para definir uma palavra que tem que ser definida no seu contexto, e não palavras arrancadas do contexto para ser explicada por um dicionário fora do contexto bíblico. Não. O que tem que ser explicado é a Bíblia no seu contexto. Jesus está falando de quê? Eles estão cobrando o que de Cristo? Cristo disse aqui: eu sou o próprio Deus mesmo, é eu mesmo, eu sou o Criador, o Deus Criador. Cristo responde isso?
Não. Eu sou filho do Criador. Eu sou filho do Deus único. É o que ele está dizendo aqui. Agora, a gente inventar o absurdo. Líderes religiosos dizem assim, olha, filho de Deus é igual a Deus filho. Não tem isso na Bíblia, não. Porque se pode ter a certeza absoluta que se essa regra fosse válida, então todos nós, quando nos tornarmos filhos de Deus, também somos deuses filhos. Já imaginou? Mas essa regra não vale para esse tipo de gramática. Só vale para a gramática deles, quando eles querem utilizar. Porque esta doutrina, estes ensinamentos que estão por aí, são uma doutrinas repletas de incoerências, repletas de contradições. Não há nas Escrituras qualquer possibilidade de alguém encontrar um claro assim diz o Senhor sobre isso. Pelo contrário, nós encontramos centenas de versos, mas uma abundância inesgotável de informações confirmando o sentido óbvio dessa palavra. Que Jesus Cristo não é Deus, mas o Filho de Deus. E é isso que ele continua ensinando, dizendo bem claro, que ele é o Filho de Deus e que é uma pessoa, aquele que ele chama de o Pai. Deus é o Pai, porque o Pai santificou o Filho, o Pai enviou seu Filho ao mundo. É o que ele está dizendo aqui. Ele é o Filho que o Pai santificou, ele é o Filho que o Pai enviou. Ele está dizendo, eu não sou Deus, eu sou o Filho do Pai, o Filho de Deus. O Pai é Deus. Se eu sou o Filho de Deus e eu estou chamando alguém de Pai, então esse Pai é o Deus, da qual ele é Filho. É algo muito óbvio, né? É algo muito óbvio, basta que nós leiamos as Escrituras como ela está escrita, no seu óbvio sentido, sem acrescentar e sem retirar. Como diziam os verdadeiros protestantes da Idade Média, que tinham a coragem de examinar as Escrituras e ainda levantavam o aspecto, né, o coro do sola Scriptura. Sola Scriptura no seu óbvio sentido, sem querer filosofar. E aí vamos ter acesso à verdade clara e transparente, como a Bíblia é, como a Bíblia deve ser lida e compreendida. Continuando, amados, vamos agora para a pergunta número 8, que nos diz assim: que resposta anterior Jesus já tinha dado aos fariseus, né? A eles, os fariseus, que questionavam Jesus Cristo, noutra ocasião. Vamos ver aqui o que ele diz no capítulo 5, versículo 19 e o versículo 30. Eles insistiam que Cristo era Deus e Cristo já tinha dito que não era, né? Olha como é que Cristo disse que não é Deus. Olha a clareza como ele fala aqui em João capítulo 5, verso 19, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que viu o Pai fazer. Primeiro, ele só faz aquilo que vê o Pai fazer, o Pai fazendo e ensinando, depois que o Pai lhe ensina, porque não há autoridade maior do que a do ensino, o conhecimento liberta, o conhecimento é poder. Quando o Pai dá conhecimento a Cristo, ele está dando autoridade e poder, né? Então, tudo que o Pai faz primeiro, o Filho aprende e faz depois, é o que ele está dizendo aqui. Mas o Filho sozinho não pode fazer nada. E um Deus, ele não aprende com ninguém. Um Deus, ele já sabe tudo. Como diz no livro de Isaías, o Senhor pergunta assim, o Deus, né? O Deus único e verdadeiro fala assim: existiu alguém antes de mim que possa me ensinar alguma coisa? É o que está dito lá. Deus não aprende, Deus já sabe tudo. É a base, é um princípio que está sendo revelado lá em Isaías e que, obviamente, a maioria dos estudantes da Bíblia, aqueles que se dizem teólogos, tem engolido esses princípios. Princípios fundamentais para a compreensão de toda a verdade. Quando esses princípios são ignorados, aí se abre um precedente, né, muito claro aí para o engano, para o equívoco, né, para a falsa doutrina. E no outro verso aqui está escrito o seguinte, o versículo 30. Cristo disse novamente, no mesmo capítulo, na mesma pregação, no mesmo discurso, falando aos mesmos fariseus, ele diz assim, ó:
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Aqui ainda, Cristo se mostra ainda mais dependente do Pai. Ele está dizendo que nenhuma palavra sai da boca dele mesmo. É o Pai ensinando a ele e ele fazendo. Tudo que ele falava, ele tinha que escutar do Pai primeiro para retransmitir a eles. É o que ele está dizendo aqui, olha. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O que é coisa alguma? Olha só. É a mesma coisa dele dizer, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Não é? Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu sou totalmente dependente do Pai. E um Deus co-igual não é dependente de ninguém, ele é igual. Ele faz a hora que ele quer, não consulta, não faz nada, porque ele é igual. Não é? Ok? Então, meus irmãos, como é claro o texto, né? Cristo disse várias vezes para os fariseus, eu não sou Deus, porque um Deus faz tudo de si mesmo, não pergunta nada a ninguém. Mas eu sou o filho, eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que o Pai me ensina, eu só faço aquilo que o Pai fala no meu ouvido, eu escuto, aprendo e obedeço cada palavra que ele faz. É por isso que tudo que eu faço, como diz no verso 30 aí, na continuidade, vai dizer, é por isso que tudo que eu faço é justo, porque não julgo nada de mim mesmo. Ele me dá o poder para me julgar, mas eu só julgo segundo o que ele vai me dizendo ao meu ouvido, ele vai me ensinando. Isso é muito lindo, meus amados. Não é só lindo, porque a doutrina fica muito clara na boca de Cristo. Né? Não é só lindo por causa disso, mas é lindo o exemplo de Cristo, a sua humildade. É lindo a verdade como ele exalta o Pai como o único Deus verdadeiro, que é inigualável. Ninguém é supremo como Deus o Pai. Ninguém é soberano como Deus o Pai. Né? Se Cristo fosse, Pedro, Paulo, João não diriam que o Pai o exaltou. Como é que você já exalta alguém que está no topo máximo? É o teto da exaltação, que é Deus. Deus o Pai exaltou Cristo a uma posição que ninguém está nessa posição, nem anjo nem homem. Exaltou numa posição, deu-lhe autoridade, deu-lhe um nome, né? Absoluto. Então, os argumentos que os fariseus estavam usando aqui não podem ser considerados argumentos teológicos. São argumentos movidos por inveja, por cobiça, por interesses mesquinhos, pelo interesse do poder, porque eles entendiam que a pregação de Cristo era contra o sinédrio, atrapalhava o salário deles, o dinheiro deles, a posição deles, abria os olhos do povo para o povo não ser mais dominado por eles, para a dominação e a exploração deles. Então Cristo era um problema, era uma pedra no sapato deles. E aí eles não queriam saber de verdade, de mentira não, como muitos crentes hoje, não quer saber de verdade, de mentira não quer saber de doutrina verdadeira, ele quer saber da igreja, ele quer saber que naquela igreja ele pode falar o que ele quiser, botar para fora o que ele quiser, porque ele naquela igreja ele faz o que ele gosta, as pessoas aplaudem ele, né, tem um coração cobiçoso, ele recebe alguma coisa em troca, ele tem alguma oportunidade, alguma coisa que ele recebe, né, que o ego dele é preenchido. Infelizmente é assim, infelizmente há muito disso. Mas o povo de Deus de verdade, ele está buscando a verdade. O povo de Deus é pela Bíblia, pela palavra, pelo claro assim diz o Senhor. Eles não se vendem por dinheiro, por salário, por posto, por posições, por cargos, por oportunidades. Não, porque esses são covardes, esses estão se vendendo. E o servo de Deus, ele não se vende, nem que os céus caiam na cabeça dele. Ele não se vende por salário, por oportunidade, não. Os servos de Deus de verdade, eles denunciam uma instituição religiosa que eles estão lá dentro e vê alguma coisa errada. Eles têm a coragem de fazer isso. Os que são covardes não fazem isso, mesmo discordando. Esses não são servos de Deus, esses envergonham a verdade, envergonham o Evangelho, não agradam a Deus, não têm aprovação de Deus. Porque a Bíblia é muito clara em falar daqueles que realmente são fiéis a Deus. Né? Aqueles que conhecem a verdade e não falam, a Bíblia chama de cães mudos que não podem ladrar.
são cães mudos, covardes, medrosos, né? E inclusive cães, que cães das Escrituras Sagradas tem a ver com os reprovados por Deus, aqueles que têm caráter mau, aquele que tem caráter de Satanás, né? Por isso que na nova terra não entrará os cães, não é cão e cachorro, não. É os homens que têm caráter de cão, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos revele essa verdade diretamente ao nosso espírito, para que nenhuma filosofia humana, para que nenhuma doutrina de homem, para que nenhum interesse escuso dos homens possa colocar em nossa cabeça uma mentira em lugar da verdade que vem somente de Cristo.